Vamos demonstrar que quem quiser conhecer verdadeiramente o direito deverá ir além da técnica jurídica e adentrar na realidade material da vida humana em sociedade. Eu sou o professor Nedel e dou as boas-vindas a todos aqui no nosso canal de reflexão Direito e Poesia. Então, essa justiça de Temis, né, é, identificada com o destino, ela estava profundamente arraigada na tradição, nas lendas, né, nos mitos e na própria tradição consuetudinária, nos costumes que orientavam normativamente a cultura do povo. Mas a emergência desse humanismo filosófico, ele começa a abalar essa estrutura e essa visão de mundo e essa visão de justiça. E começa a emergir também, no âmbito literário da poesia, a contestação desta realidade, né? E começa então a surgir uma nova concepção de justiça. Então, há a superação da justiça de Temis e a emergência de uma nova concepção de justiça, sob influência, então, da emergência desse humanismo. E essa nova concepção de justiça, ela está identificada com o termo que designa uma outra deusa da justiça, que é Dike. Dike é a expressão de uma justiça que vai se identificar com a igualdade. Então, o povo sofrido e oprimido, né, pela tradição de Temis, evidentemente que busca indicar o fundamento das reivindicações para mudanças políticas, para melhores condições de vida e para uma maior igualdade na sociedade, né? Esta orientação de justiça identificada com a igualdade que vai evoluir, que vai desembocar logo ali adiante, no século V, em Atenas, no surgimento da democracia, né? Isso é uma coisa realmente admirável, né? Mas então, de que a deusa da justiça, significando igualdade, começa a se disseminar no âmbito cultural. E aí há que se fazer referência a um grande poeta, o poeta do povo Hesíodo. Hesíodo, que floresceu no século VII, mas desenvolve boa parte da sua grande obra no século VI. Né? E há um poema épico de Hesíodo que chegou aos nossos dias, que se chama O Trabalho e os Dias. A meu ver, esse épico de Hesíodo está à altura da Ilíada e da Odisseia da tradição homérica, né? Realmente é um poema admirável. E é nesse poema de Hesíodo que ele exalta de que a nova deusa da justiça, a justiça voltada para o povo. Aliás, ao contrário da Ilíada e também da Odisseia, né? A Ilíada, como todos sabem, na Guerra de Troia, e aí os personagens principais são os reis, são os deuses, até o semideus, que é o caso do grande guerreiro Aquiles, né, o guerreiro grego Aquiles. A mãe de Aquiles era uma deusa, né, e casada com um mortal, por isso que Aquiles era um guerreiro indestrutível e invencível. Né. Então, outro grande poema homérico, né, a Odisseia, narra o retorno de Ulisses a Ítaca, a sua terra natal, a ilha de Ítaca, de onde ele partiu. Mas Ulisses era o rei de Ítaca. E nessa viagem do retorno de Ulisses a Ítaca leva 11 anos e é admirável, né? Ulisses, então, inclusive para numa ilha, tem contato com deusas e tal, o ambiente mítico ainda está muito presente, né? Na Odisseia. Mas já na obra de Hesíodo, o herói é o povo humilde.
né. O próprio Hesíodo trabalhou no campo, então Hesíodo exalta o lavrador, exalta aquele que produz a vinha, exalta quem faz o azeite, exalta quem planta o trigo, faz o pão, enfim, exalta, né, a simplicidade e, ao mesmo tempo, a profunda beleza da vida rural. Ao final da nossa, portanto, é uma boa razão para esperarem o fim do nosso vídeo. Eu vou recitar aqui um trecho dos Trabalhos e os Dias de Hesíodo, e vocês todos poderão ver realmente que maravilha de poeta e de grande estatura que foi o poeta clássico Hesíodo, né? E então é na obra dele, e também num contexto mais amplo da cultura, né, outros poetas também exaltam de que a nova deusa da justiça também tem uma base mitológica, né? E na tradição mitológica, então, a deusa da justiça de que, para estabelecer a ordem harmônica no mundo, ela luta com três forças antagônicas. Essas três forças antagônicas são Bia, Eris e Ibris. Bia significa violência, Eris, a discórdia, e Ibris, a desmesura. Então é muito importante isso. Aqui, já no contexto da ideia de justiça, em de que começa a se construir a grande concepção de vida e de justiça e de sentido da existência no contexto da cultura grega, que é o equilíbrio. Já lá no oráculo de Delfos está a máxima atribuída, né, a Apolo: nada em excesso, é o equilíbrio. A híbris significa o excesso, né? a transgressão. E o pensamento grego busca a harmonia, o equilíbrio, né? A vida social deve ser equilibrada, né? E a justiça que organiza a vida social deve buscar, então, o equilíbrio da vida social. Então, isso já está presente no termo de que, na ideia da deusa da justiça, de que. E isto vai impactar, inclusive, na própria estrutura jurídica, nos tribunais, porque como é que se julgava os problemas jurídicos que emergiam lá na polis, né? Na perspectiva ainda de Temis? Os juízes eram da classe dominante e reproduziam seus interesses de classe. Então, eles julgavam de acordo com a tradição, mas a tradição era a tradição da estrutura teológica, né, religiosa, mítico-teológica da tradição de Zeus, do paganismo, né? Então, os magistrados julgavam de acordo com a ideia de justiça determinada por Temis e julgavam também o que eles achavam. Mas o que eles achavam era aquela ideia da tradição do destino, daquela justiça que interessava, digamos, a classe dominante, né? Então começa a mudar essa nova visão de mundo e de justiça de que representa, então, uma nova concepção de justiça. E como tornar real e material essa nova concepção de justiça? Aí que surge, então, a legislação. A legislação vai ser a forma que viabilizará a materialização do ideal de justiça de quê na vida prática. Então, foi na transição do século VII para o século VI que surgiu a primeira legislação com Drácon, né? o governante Drácon, da onde vêm as leis draconianas. Os que estudam direito e os operadores do direito sabem que as leis draconianas
Não são lá leis muito boas. Não vamos aqui entrar nos pormenores da lei draconiana, mas elas não gozam de muito prestígio. Já o outro legislador, que sucede Drácon, foi o grande legislador, o grande sábio, filósofo e poeta que foi Solon. Então, a Solon, nas leis de Solon, pela primeira vez, a força a força do poder instituído e a justiça fazem-se aliadas. Então, foi através da sabedoria, da grande sabedoria do governante Solon e das leis que a sua sabedoria produziu, que pela primeira vez, então, na cultura grega, a força e a justiça se fizeram aliadas. E então isso vai seguir, digamos assim, num desenvolvimento que vai culminar na democracia.